historiadores. Eu sou o professor Daniel Ruas e vocês acabaram de chegar na mais uma aula de história. Nessa aula, nós veremos a origem do homem americano, as várias teorias dos povos, de onde surgiram os povos que habitavam a América quando os europeus aqui chegaram no século XVI e XVII, por aí vai. Então vamos lá. De onde que veio esse povo? Os caras chegaram de barco, viram populações enormes, cidades enormes, templos enormes e muita diversidade étnico e cultural. Mas de onde veio esse povo? Essa pergunta intrigou a humanidade durante muitos séculos. Muitos pensaram numa origem autóctone, ou seja, uma origem própria daqui, como surgiram seres humanos na África e outras regiões que teriam surgido aqui. Mas pelas semelhanças físicas, pelas semelhanças culturais e pelos fósseis encontrados, essas discussões acaloradas foram acabando se resfriando e surgiu uma teoria que dominou durante muito tempo e com o achado de novos fósseis, outras teorias surgiram. Então vamos começar pela primeira teoria. Na princípio, que foca nas discussões da origem dos primeiros seres humanos pré-históricos de nosso continente. Por muito tempo se acreditou que os primeiros grupos humanos a chegar na América tinham origem simplesmente asiática. Mongóis asiáticas, aqueles que habitavam a região da Sibéria, da Mongólia e tudo, e atravessaram para cá através do Estreito de Bering, logo mais vamos falar sobre isso. Os defensores dessa tese estavam baseados em quê? Eles encontraram vestígios arqueológicos pré-históricos no sítio arqueológico de Clovis, na região do Novo México, nos Estados Unidos. E com base nesses achados, estimaram que os povos asiáticos chegaram à América há cerca de 12 mil anos atrás, graças ao congelamento de uma região estreita de mar, que existe ali no norte da América e no norte da Rússia, ali entre a Rússia e a América, entre o Alasca e a América, chamada Estreito de Bering. É a única parte ali de mar que separa a Ásia da América pelo Oceano Pacífico, ali em cima. Foi nomeado Estreito de Bering em homenagem ao navegador russo Thomas Bering, que descobriu aquela região. Inclusive, ele morreu em um naufrágio naquela região e a Rússia, então, chamou o local de Estreito de Bering em homenagem a ele. Então, durante a última era do gelo, entre 50 mil e 10 mil anos atrás, o mar teria congelado em alguns pontos ali, permitindo a passagem do ser humano da região da Sibéria, na Rússia, para o Alasca, na América do Norte. O ser humano atravessou, como o ser humano era nômade e buscava acabava os recursos de uma região, ele migrava para outra, acabava a caça, a pesca, os frutos de uma região, ele migrava para outra. Então o ser humano atravessou, depois a era do gelo acabou, o mar descongelou, e o ser humano já tinha se estabelecido do lado de cá, no continente americano, e tinha deixado descendentes do lado de lá. Se você fizer a comparação entre os povos que moram ali na região da Sibéria e as características físicas dos esquimós que moram nessa região da América do Norte, você vê que eles são muito, muito parecidos. Parece que eles são do mesmo povo. E, de fato, no passado, em um passado muito distante, eles eram o mesmo povo. Só foram separados pelo oceano depois dessa travessia. Porém, em 1975 aconteceu algo curioso na área da arqueologia. Descobriu-se um fóssil de uma mulher, na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, ali pertinho de Belo Horizonte, região lá abaixo de BH ali, a Minas fazendo história aí, ok? Situada em Minas Gerais, no Brasil. Esse fóssil dessa mulher foi apelidado de Luzia, em homenagem ao fóssil mais antigo de ser humano encontrado na África, que foi chamado de Lucy, Só que esse fóssil não tinha características mongóis asiáticas. As características físicas reconstituídas por computador mostravam muito traços negroides, muito parecidos com povos que vivem nas ilhas da Polinésia, aquelas ilhazinhas lá,
que a gente viu em algumas Olimpíadas atrás, algumas delegações daquelas ilhas, né? Tuvalu, aqueles Lu lá daquela região. Aquele povo da região da Moana. Se você assistiu o filme da Moana, você viu que a Moana faz parte daquele povo das ilhas da Polinésia, na região da Oceania. Né? Austrália, Nova Zelândia, né? E Tasmânia, né? Lá do a Tasmânia, né? E as ilhas da Polinésia, a Polinésia francesa e outras Polinésias ali, outras ilhazinhas ali. É um conjunto de ilhazinhas que tem entre a Oceania e naquela região da Oceania que vai de ilha em ilha, você consegue navegar e chegar na costa da América. Então, baseado no fóssil da Luzia e outros fósseis encontrados, inclusive um anterior ao da Luzia, né, encontrado ali no Uruguai, né, os cientistas formularam uma nova teoria. O povo chegou realmente pelo Estreito de Bering, mas essa não é a única explicação. Não foi a única leva de imigrantes que nós recebemos de outro continente. Na América também vieram povos das ilhas da Polinésia. Né? Inclusive, antes dos 12 mil anos, há 20, 35 mil anos atrás. Alguns achados arqueológicos dizem 50 mil anos, 80 mil anos. Né? Mas esses de 50 e 80 mil anos, eles ainda não são aceitos por toda a comunidade científica. Né? Mas esses de 20 e 35 mil anos atrás são comprovados, né? Existem por toda a América do Sul, né? E aí eles nos dizem que o nosso povo aqui do Sul, se você reparar, os índios brasileiros são muito diferentes dos esquimós lá da região do Canadá, né? A coloração da pele e os costumes também não são muito iguais. Então, essa teoria só veio comprovar isso. Não foi uma simples adaptação. Não foi uma simples, como diz o Darwin, né, seleção natural, em que eles tiveram que adaptar os meios físicos e ficarem mais escuros porque que o sol é mais quente do que lá no norte. Não, eles tiveram uma origem diferente dos asiáticos, eles tiveram uma origem polinésia e da Oceania. Ok, galera? Então, esses grupos humanos eles teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações de pequeno porte, né? Algumas até grandinhas, mas no geral aquelas pequeno porte, atravessando o oceano. Como? Eles remaram como? Eles atravessaram de ilha em ilha e utilizaram-se, sem saber, né, das correntes oceânicas, mas também portugueses, espanhóis e italianos usavam correntes oceânicas na época das grandes navegações e não sabiam que estavam na corrente oceânica. Né? Elas foram descobertas muito tempo depois. E esses povos utilizavam-se das correntes oceânicas e trouxeram para a costa leste do continente americano pelo Oceano Pacífico. Posteriormente, eles foram da beira da praia para o interior e colonizaram, né? Eles são os colonizadores originais, né, do território que nós chamamos hoje de América. Ok, pessoal? Se vocês viram, eu estou citando o filme da Moana, da Disney, porque se vocês viram, vocês repararam que o povo da Moana também era um povo navegador. E era aqueles barcos lá, exatamente aqueles barcos. Se vocês repararem, meus amigos historiadores, aqueles barcos são exatamente os barcos que são usados pelos índios do Havaí. Né? E aquele Deus que aparece, aquele semideus, o Maui, né? O Maui, semideus disso, daquilo e tal. Lembra do slogan do Maui? O nome de uma das ilhas do Havaí se chama Ilha Maui, porque um semideus que era cultuado na Polinésia, que atravessou o continente e chegou nas ilhas do Havaí, aqui na América, e também é cultuado aqui por esse povo. É a mesma cultura, é o mesmo povo que tem um oceano de distância, né, o Oceano Pacífico, entre eles, mas é o mesmo povo. Então, meus amigos, nessa videoaula, você viu comigo que existem várias explicações para a origem dos seres humanos da América. A primeira que vigorou por muito tempo, baseada no sítio arqueológico de Clovis. Né? A travessia do Estreito de Bering, ela existiu, sim, de fato, só que ela não é a dominante, e não foi a primeira leva de imigrantes que recebemos. Tem a travessia do Oceano Pacífico. Existem outras teorias também. Aqueles que atravessaram o Oceano Atlântico de barco, é bem possível, né? Ali pela Grã-Bretanha, Inglaterra, atravessar pelas correntes oceânicas do Mar do Norte e chegar ali na Groenlândia, próximo ao Canadá, onde os esquimós vivem também, é possível. Né? Então existem várias teorias, hoje se acredita nas múltiplas povoações, as múltiplas migrações, sendo as duas principais o Estreito de Bering, a travessia pelo Estreito de Bering e a travessia pelo Oceano Pacífico. Essa foi a nossa videoaula de hoje.
Até a nossa próxima videoaula. Valeu!